Meus irmãos, muita paz, que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva nas suas vibrações de amor, nos predispondo ao bem, hoje e sempre. Dando continuidade aos nossos vídeos, nós vamos falar hoje sobre um princípio básico da doutrina. A doutrina se apoia em 5 princípios, como dissemos no vídeo anterior, e hoje nós vamos falar do primeiro, da existência de Deus. E falar sobre Deus, a existência de Deus, não é tão simples quanto parece. Porque, veja bem, falar sobre o Vasco da Gama com vascaínos é fácil. Falar do Vasco da Gama com flamenguista já é difícil. Falar do Flamengo com flamenguistas é muito fácil, mas falar do Flamengo com vascaíno já é mais difícil. E assim é com Deus. Se nos ramos cristãos nós já temos tanta divergência, imagina falar sobre Deus com um muçulmano ou com um ateu. Porque na realidade, o que nos difere é a visão sobre Deus. Porque Deus, ele existe, ele está lá onde ele está, pronto. As nossas celeumas, as nossas querelas não modificam o que ele é e como ele está e como ele age. Mas, para nós, esse termo Deus tem gerado muitas guerras, muitas mortes. Haja vista o Estado Islâmico, o que ele faz, pela visão que eles têm de Deus. Então não é um tema fácil de falar. Não é um tema corriqueiro de se falar. Seria se todos nós acreditássemos que Deus é assim, dessa forma e ponto, mas não é assim. Então hoje nós vamos passar a visão espírita de Deus, de como nós cremos que Deus exista. Para os cientistas, o universo todo foi criado através de um tal de um Big Bang, uma grande explosão. Pá! Essa teoria, ela foi lançada, alguns dizem que foi por Georges Lemaître, outros dizem que foi por Fred Hoyle, mas quem lançou não é o caso aqui. Mas essa teoria diz que a expansão material é assim. Em determinado momento, o universo explodiu, alguma coisa explodiu, criou-se o universo que está em constante expansão. Os cientistas creem nisso. E quem somos nós para falar que não ocorreu isso? Mas existe um ponto que qualquer criança de 5, 6 anos, ou um pouquinho mais velha, vai questionar. Se o universo começou ali, explodiu o quê? Se o início foi ali, explodiu o quê? Para que tenha havido esse Big Bang, essa grande explosão, necessário é que tivesse havido alguma coisa antes para que se condensasse e explodisse. Então o Big Bang, ele explica a criação do universo de um momento para frente. Daquele momento para trás ele não consegue. E aí que nós vemos a existência de Deus. Todos os povos, todas as civilizações, elas sempre tiveram uma visão de Deus muito própria. Mas, vejamos bem, mesmo sendo tão diferentes para todas as civilizações, Deus sempre foi aquele dispensador de benesses ou causador de maldades. A grande maioria dos povos da antiguidade eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses ao mesmo tempo. Um Deus soberano e vários deuses que se imiscuíam com a gente. Tanto é que na mitologia grega
Existem os semideuses, que são os filhos dos deuses com homens. É uma visão meio interessante essa visão. Mas Deus sempre foi aquele dispensador de milagres e o causador das tragédias. Chega o povo hebreu, vem trazer a notícia de um único Deus, que também não foge muito dessa visão. O Deus dos hebreus é aquele Deus que, em determinado momento, ele passa até a mão na cabeça de quem faz coisa errada. E assim vigiu até a vinda de Jesus. Jesus, então, vem nos trazer uma visão diferente da que existia no mundo. Ele vem trazer a visão de Deus Pai, de Deus Amor. Ele vem trazer a visão de um Deus que se preocupa com a gente, mas que não interfere diretamente nos nossos destinos. É um Pai que está nos educando para um futuro glorioso, e essa mensagem Jesus nos traz. O tempo passa, essa visão de Deus é sepultada e as religiões, elas continuam acreditando, voltam a acreditar que Deus se resume no milagreiro ou naquele que destruidor. E em determinado momento nós vamos ver que Deus se transformou na maior desculpa que o ser humano pode ter. Nós vemos isso hoje em vários segmentos cristãos. Se você deu certo, é porque Deus te ajudou. Se você deu errado, os desígnios de Deus são insondáveis. Nos tiram o esforço pessoal, nos tiram a vontade própria, o livre-arbítrio, e misturam uma visão de Deus totalmente desqualificante para ele. Desqualificante para ele. No Espiritismo, Kardec tenta resgatar essa visão de Deus Pai. A espiritualidade vem nos trazer situações e conceitos que nos esclarecem sobre Deus. E é isso que nós vamos falar agora. A primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é Deus. Já deixando claro que Deus não é uma pessoa, não é um espírito. O que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária, ou primeira, de todas as coisas. Então ele é o Criador, o causador. Tudo foi criado por ele. E Kardec então tenta achar alguns atributos para Deus. E na questão 10 do Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos, nós vamos conseguir, na questão 11, desculpe, nós vamos conseguir um dia entender a natureza íntima de Deus? Os espíritos dizem, olha, um dia vocês vão, mas agora vocês não conseguem, porque vocês não têm os sentidos para isso. Kardec então pensa, fala assim, peraí, eu não posso entender o que é Deus, mas eu posso entender o que ele não pode deixar de ser. E nesse pensamento ele vai traçando alguns atributos que Deus, para ser Deus, não pode deixar de ter. Deus é eterno. Porque se ele não fosse eterno, ele teria que ter um início. E antes desse início, tinha que ter existido outro Deus. Então, ele tem que ter sido eterno e ser eterno. Infinito. Porque se Deus tiver começo e tiver fim, o que vier depois ou o que tiver vindo antes vai ser maior que ele. Deus é único. Porque senão, se ele não fosse único, existiria uma guerra de poder entre os deuses. Um mandaria mais que o outro.
Essa parte do universo é do Deus A, essa parte do universo para cá é do Deus B. Ele é onipotente. Porque se ele não puder tudo, o que ele não pode, outro Deus poderá. Então acaba com a unicidade de Deus, se ele não for onipotente. Ele tem que ser soberanamente bom e justo, porque se ele não for bom, no ápice da bondade, na infinitude da bondade e da justiça, outro será. Ou pelo menos, da onde ele termina para lá, outro será. Então, nesse pensamento, Allan Kardec traça, junto com a espiritualidade, o perfil de Deus. Deus é eterno, é infinito, é único, é onipotente, é soberanamente bom e justo. Mas isso sobre a nossa visão acanhada de agora. Porque os espíritos também, aí sim, na questão 8, se não me falha a memória, porque eu não estou com livro aqui não, tá gente? A gente só conversa, isso aqui não é um curso de espiritismo. Tá? Os espíritos vão dizer para Kardec que isso é basicamente o que a nossa visão alcança. Existem outros atributos que a gente, como ser humano, não tem condição de entender ainda. Mas que Deus não é o Senhor dos exércitos. Essa é uma visão acanhada que tiveram dele lá no Velho Testamento. Deus é aquele que Jesus trouxe, o Pai. E é muito interessante, porque a gente desconhece tanto o nosso Pai, Deus, que, psicologicamente falando, aquilo que a gente desconhece, ou a gente teme, ou a gente adora. E a gente tem um temorzinho a Deus, tanto é que isso é passar, tem que temer a Deus. Não, você não tem que temer a Deus. E vejamos bem como Jesus tratava a Deus. Jesus chamava Deus de Abba, que em hebraico quer dizer pai. Algumas traduções dizem papai, que eu acho muito interessante, papai. Mas, pai. E lá na oração do horto, lá quando Jesus está para ser entregue, que ele fica um pouco temeroso, e isso é natural. Ele era um espírito superior, mas a dor física é muito forte, e foi no caso. Ele diz na sua oração assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, porém a sua. Ele deixou claro para Deus o que ele queria. Olha, eu não quero passar por isso não, tá? O negócio vai ficar complicado. Mas se coloca nas mãos dele e diz: seja feita a sua vontade. A gente hoje faz promessa: eu vou andar tantos quilômetros, eu vou acender tantas velas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, querendo comprar Deus. E Jesus nos dá uma receita tão fácil. Só coloca nas mãos dele: olha, eu não quero. Mas se for preciso, que seja feita a sua vontade. Porque Deus não é aquele dispensador de milagres e nem é aquele ceifador de vidas. Quando Ele nos criou para a eternidade. Ele nos criou para sermos felizes, para alcançarmos os graus de evolução maiores da vida. E nos mantém. Tudo que nos acontece é fruto das situações que nós mesmos causamos, ou agora ou anteriormente. O Espírito Joana de Ângeles nos diz que 75% das dores que passamos aqui são desnecessárias. Não precisaríamos.
Só 25% é de encarnações passadas. Ela chama isso de karma de precipitação. E a gente culpa Deus. A gente faz errado, a gente vive errado, e Deus tem que dar jeito em tudo. E se Ele não der jeito em tudo, eu me torno um ateu, eu mudo de religião, eu faço, eu aconteço. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Pai, aquele que mantém o universo, que nos criou e que nos espera. Espera, isso não é uma palavra errada que eu disse, não. É espera mesmo. Nós precisaremos fazer um outro vídeo para terminar esse assunto, porque é muito longo, eu não vou fazer vídeos com mais de 15, 16, 17 minutos, no máximo 18. Né? Mas no próximo vídeo nós vamos dar mais umas pinceladas sobre Deus, para fecharmos isso. Mas hoje nós queremos deixar isso bem batido. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é o Criador e o mantenedor do universo. Deus não é o Senhor dos exércitos, Ele não é o dispensador de milagres, Ele não é o causador de tragédias. Deus é Deus, nosso Pai, aquele que nos criou para sermos felizes. Muita paz, meus irmãos.